O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 22 de maio, dia da memória litúrgica de Santa Rita de Cássia. Muitas pessoas se aproximam de Santa Rita de Cássia porque ela é tida como a santa das causas impossíveis. Mas depois que estas pessoas passam a conhecer de fato a vida de Santa Rita de Cássia, elas ficam apaixonadas por essa santa. Essa santa, ela é extraordinária, ela é espetacular, a sua vida é impressionante. Já não vão mais a Rita unicamente pelas coisas impossíveis, mas vão a Rita porque passam a se apaixonar por esta mulher, por esta santa. Eu não sou devotíssimo de Santa Rita de Cássia, nunca apresentei uma causa impossível, um desespero para ela, nunca que tenha tido, né? Mas nunca apresentei. Mas depois que eu li, que eu estudei a vida desta santa, eu passei a ter um carinho muito grande por ela. Ano passado, no mês de outubro, eu tive a graça de ir a Cássia. E lá, diante do corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia, eu pude pedir a sua intercessão pelo ministério sacerdotal que me foi confiado, pela família da qual eu faço parte, que é a Canção Nova, pela minha família de sangue, pelas pessoas que pediram oração a mim, enfim. Ali me ajoelhei pedindo a intercessão desta santa que tem algo peculiar, particular, que nós não encontramos em nenhum outro santo. Ela viveu vários estados de vida. Ela foi esposa, ela se casou, ela foi mãe de 2 filhos, ela foi viúva e depois ela entrou para o mosteiro agostiniano em Cássia, foi religiosa. Por isso Santa Rita de Cássia, porque ela entrou para o mosteiro lá em Cássia, mas na verdade ela nasceu numa aldeia chamada Rocoporena, próxima ali de Cássia. Então ela é a vida dela como se fossem várias santas dentro de uma única santa. Ela é o modelo para as mulheres de esposa, de mãe, de viúva e de religiosa. Não é que depois que ela entrou para a vida religiosa, que ela foi almejando a santidade. Não, ela já foi uma esposa santa, ela já foi uma mãe santa, ela já foi uma viúva santa, e ela foi uma santa religiosa. Isso é um grande exemplo para nós hoje, porque às vezes nós olhamos e temos uma perspectiva de santidade somente para aqueles que abraçaram uma vida religiosa ou celibatária, padre, freire e assim por diante. Mas Santa Rita de Cássia dá um exemplo para nós, que com a graça e a força do Espírito Santo, nós podemos almejar a santidade em todos os estados de vida. Esposa, mãe, viúva, religiosa e assim por diante. Com a graça de Deus,
nós podemos dar passo de santidade de acordo com o nosso estado de vida. Isso que nós aprendemos com Santa Rita de Cássia. Ela casou por volta dos 14 ou 15 anos. Naquele tempo casava-se cedo. Ela casou com um homem chamado Ferdinando. Muitos o chamam de Fernando, mas a verdade é Ferdinando. Ele era um homem muito violento, mas apesar de ser violento, não há nenhum registro dos escritos afirmando que ele tenha agredido Santa Rita de Cássia. Isso nunca aconteceu. Ele era violento fora do contexto familiar, e justamente porque ele era um homem violento, gostava de intriga, que ele foi assassinado. Veja, o contexto familiar, porque isso acontece em nossas famílias hoje. Veja como a vida de Santa Rita é muito mais concreta do que a gente imagina. O esposo dela foi assassinado, porque gostava de uma intriga fora do contexto familiar. Os seus 2 filhos, vendo o assassinato do seu pai, Ferdinando, ficaram com desejo de vingança. Veja só, querendo se vingar da morte, do assassinato do seu pai. Santa Rita então falava com os 2: não, vocês não podem querer a vingança, vocês não podem querer se vingar, não façam isso, perdoem o assassino do pai de vocês, não façam isso, pelo amor de Deus. E existe uma frase conhecida de Santa Rita. Ela falava que preferiria a morte dos seus filhos do que eles morrerem num pecado mortal grave, do assassinato ou da vingança. Não que ela desejasse a morte dos seus filhos, mas para ela era mais importante a salvação dos seus filhos do que eles estarem ali num pecado mortal, num pecado grave. O que mais a mãe deseja para os seus filhos é a salvação eterna, é a vida eterna. Não deu tempo nem deles pensarem em querer vingar-se a morte do seu pai, porque os 2 morreram juntos a partir de uma peste que atingiu aquela região. Bem, Santa Rita, sem os seus pais, sem os seus filhos, sem o seu esposo, ingressou então na vida religiosa no mosteiro agostiniano, mas não foi fácil. Ela conseguiu entrar no mosteiro somente na 3ª tentativa, porque nas outras primeiras existia a barreira, né? Como que vai acolher uma mulher ali que já foi casada, com toda essa história de assassinato e tudo mais, e ninguém queria acolher Rita de Cássia, até que na 3ª tentativa ela conseguiu, e com muito custo. Naquele tempo não existia um caminho vocacional para entrar como se fosse no seminário, na vida religiosa. Não, se faziam testes para saber se a pessoa tinha a vocação para entrar ali no mosteiro. Muito bem, a superiora aplicou um teste de obediência a Rita de Cássia. Chamou Rita e disse assim: olha Rita, está vendo aquele pedaço ali de galho seco, sabe, né? De galho seco. Então, vá lá todos os dias e rega um pouquinho. Pois bem, Rita de Cássia foi todos os dias lá regar aquele galho seco, e as outras irmãs tudo rindo dela. Ah, olha só como ela é, vai lá, isso é em vão, não tem nada a ver. Depois de um tempo, brotou, era uma parreira na verdade, brotou lindas uvas, parreira é uva, né? Isso, uvas maravilhosas, porque ela regou e tudo mais. Então, a superiora aplicou esse teste de obediência a ela. Aí ela entrou no mosteiro agostiniano, lá em Cássia. Numa sexta-feira santa, depois de uma homilia em que ela foi muito tocada, na qual o sacerdote pregava sobre as dores de Cristo, ela então se colocou de joelhos quando terminou a missa, diante de uma pintura de Cristo crucificado. Muitos falam que foi uma cruz de fato, não foi, uma pintura na parede. E aí eu vi aquela pintura lá em Cássia, está ali a pintura na parede mesmo. Ela se ajoelhou ali diante daquela pintura bela,
e desejosa de se unir às dores de Cristo. Naquele desejo de se unir às dores de Cristo, saiu um espinho daquela pintura e atingiu a testa de Santa Rita de Cássia. Ela recebeu então um estigma na sua testa. Só que exalava um cheiro mau, horrível daquele estigma, um cheiro de podridão, desculpa a palavra, de modo que ninguém aguentava ficar perto de Santa Rita. Então ela passou anos e anos na parte superior do convento, isolada, tá vendo? Aqui já tinha isolamento naquele tempo. Ela ficou isolada anos e anos, porque exalava um cheiro de podre daquele estigma. Um belo dia, a sua prima foi visitá-la. Então a prima perguntou a Rita: Rita, tu não quer que eu traga algo para você aqui na próxima vez que eu vim aqui? Pode pedir que eu trago. Então Rita pediu uma rosa e 2 figos. A prima pensou: ela não sabe o que está pedindo essa Rita, porque nós estamos em janeiro e fevereiro, é inverno. Como que eu vou encontrar flor e figo nessa temporada? Mas eu vou tentar encontrar. Então a sua prima foi, não é que ela encontrou uma rosa e 2 figos, e depois levou para Rita de Cássia a rosa com os figos. Rita de Cássia sempre rezava pedindo de Deus um sinal para saber se de fato a sua família, ou seja, o seu esposo e os seus 2 filhos, se estavam no céu ou não. Rita sabia que aquela temporada não dava nem rosa e nem figos, mas justamente porque a sua prima trouxe rosa e os 2 figos, naquela rosa ela viu o seu esposo, e naqueles 2 figos ela viu os seus 2 filhos. Para ela foi um sinal de que a sua família estava no céu, na eternidade, na glória de Deus. Quando ela morreu, antes exalava um cheiro horrível do seu estigma. Depois que ela morreu, exalou um perfume maravilhoso, que contagiou não somente o convento, contagiou toda aquela região. Foram então procurar um caixão, uma urna, para colocar o corpo de Rita de Cássia. Então foram lá com o senhorzinho que faz os caixões naquela região, naquela época. Só que quando chegaram no local, aquele homem estava com suas mãos paralisadas, não se moviam. Então ele falou para eles: olha, eu não posso confeccionar um caixão, uma urna para ninguém. Faz alguns dias que minha mão está paralisada, eu não posso movê-las. Aí disseram para ele: não, quem faleceu foi Rita de Cássia. Quando ele ouviu isso, imediatamente na mesma hora, a sua mão, os seus braços voltaram a ter movimento. Então ele fez o caixão, a urna para Rita de Cássia. E ele fez questão de testemunhar essa graça que ele recebeu por intercessão de Santa Rita de Cássia. Ele escreveu ali naquele caixão o seguinte: eu fui o primeiro a ser agraciado pela intercessão de Rita de Cássia. Só que não há mais essa urna, esse caixão. Por quê? Porque alguns anos atrás teve um incêndio lá na igreja onde estava presente o corpo de Rita de Cássia, e o corpo de Rita de Cássia foi um pouco queimado. Então não existe mais esse caixão, essa urna, é outro caixão, é outra urna, onde está depositado o corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia. Nesse dia, onde nós recordamos esta grande santa, que é um verdadeiro modelo de santidade para todos, e quando eu digo para todos os estados de vida, vamos nos aproximar dela, apresentando nossas causas impossíveis, os nossos desesperos, mas mais do que isso, aproximemo-nos dela, pedindo a graça de uma vida santa, de uma vida entregue inteiramente a nosso Senhor Jesus Cristo.